Olá, o TVE Entrevista Especial recebe o multiartista Gregório do Vivier. Ator, diretor, roteirista, cineasta, ilustrador, escritor. Gregório, conhecido nacionalmente desde o programa que é cofundador Porta dos Fundos, veiculado no YouTube, onde agora faz seu Greg News de grande sucesso. Gregório está em cartaz com a peça Sísifo, uma ponte entre o mito grego e o Brasil de hoje. Gregório, muito obrigado por ter aceitado o convite da TVE, a TV Pública da Bahia, para esta conversa. Gregório, o assassinato de Marielle Anderson acaba de completar 2 anos. Você fechou o Greg News da temporada passada, homenageando a Marielle e dissecando o caso. Como diria um personagem que tanto te inspira, que conclusões você tira do assassinato de Marielle Anderson? Olha, Bob, um prazer estar aqui primeiro nesse programa com você, que eu admiro, sou fã. E vice-versa. E esse caso foi o caso mais triste, mais duro que eu já vi assim, na minha vida mesmo. A gente tinha uma relação pessoal, né, com a Marielle, não só eu, como todo mundo do meu programa, do Greg News, do meu entorno. E a morte dela e do Anderson foi realmente o maior baque que eu vi na minha vida. Foi realmente um momento em que eu repensei tudo, sabe? Repensei morar no Rio de Janeiro, pensei em fazer um programa de humor político, repensamos todos à nossa volta, não é? Foi um baque surreal. Você conhecia pessoalmente? Sim, conhecia e gostava muito dela. Era uma pessoa que eu admirava muito, torci muito pela eleição, me emocionei quando ela foi eleita. A eleição dela foi um movimento social que mobilizou muita gente. Pareceu, quando eu vi o documentário da Alessandra Ocasio-Cortez lá, eu falei, uau, foi Marielle fez isso, assim, de mobilizar a gente a fazer comício doméstico na casa de todo mundo. Enfim, quando ela foi eleita foi muito emocionante. E quando ela morreu foi um baque sem tamanho, mas pelo menos eu tinha certeza de que iam encontrar logo os culpados pelo tamanho da comoção, né? Foi uma coisa mundial, foi uma coisa realmente, quem matou a Marielle e tal. A gente está hoje há mais de 2 anos da morte dela. Descobriram os matadores, 2 dos matadores, pelo menos. Mas você não ter essa história, porque a gente sabe, eles são matadores profissionais. E está no ar, né? Está no ar. Você sabe que está no ar, né? Os caras, eles são assassinos profissionais, eles ganham uma grana para matar, tanto é que eles são muito ricos, moram num condomínio de rico. E eu acho realmente que um profissional de execução não mata de graça. Agora você tem um irmão com síndrome de Apert. Pelo que li, você foi um menino reservado, tímido, seus pais até te botaram no teatro, acho que com 9 anos, tablado e tal. De que forma isso levou a quem você é, a sua formação? Como é que isso... Tem gente que isso pega de um jeito, tem gente que pega de outro. Fale um pouco sobre isso. O meu irmão foi, enfim, um parceiro enorme da minha vida toda e ainda é. E quando eu era pequeno foi uma pessoa que me permitiu ver a diferença e ver como o mundo é duro com as pessoas que são diferentes. Ele é mais velho? Ele é mais velho, 5 anos mais velho. E eu desde cedo via que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em lidar com a diferença, sabe? Riam, brincavam, provocavam e excluíam muitas vezes. E aquilo sempre me doeu muito, muito, muito. Eu via, minha mãe então ficava possessa. Então eu aprendi desde cedo que, bom, a diferença ela não é bem-vinda na nossa sociedade muitas vezes, né? A pessoa com deficiência ela sofre muito todo tipo de exclusão. Meu irmão tentou entrar em 10, 12 escolas, nenhuma aceitava. Então hoje em dia tem uma lei, inclusive do senador Paulo Paim, que obriga a escola a aceitar, mas essa é uma lei que foi revolucionária. Até então, na minha infância, do meu irmão, isso não era obrigatório. Então, conseguir uma escola foi dificílimo, conseguir tratamento, enfim, tudo, as amizades também, tudo é contaminado pela questão, pelos preconceitos e tal. Tudo. Então, desde pequeno eu vi que a vida não é simples e que, ainda mais a questão humor, eu hoje trabalhando com humor, isso daí eu acho que faz com que, isso aí me obriga a ter um olhar... Como é que foi esse caminho entre a dor e o humor? Olha, eu passei, acho que de pessoa, em algum lugar, alvo de bullying, né, a uma pessoa que faz humor, não bullying, mas acho que quando eu fui fazer humor, eu já, a partir desse lugar, já uma pessoa que já tinha sido alvo em algum lugar de humor maldoso. E eu acho que o humor, ele pode ser maldoso, eu não acho que todo humor seja do bem, não.
Eu acho que tem um tipo de humor que só serve para reiterar e sublinhar o que a sociedade tem de pior, né? Tanto é que o nosso presidente hoje faz humor na cabeça dele. Tem menino, o Weintraub acha que é um humorista. Ele é um ressentido. Um ressentido, um recalcado, mas que tenta fazer humor. Então, o humor, ele pode sim ser torpe, pode sim ser fácil, ser bobo, ser... Você já teve experiência de alguma coisa que deu rolo? Se não me engano, foi o travesti, não foi? Sim, eu já cometi esse tipo de humor, eu acredito. Eu já fiz esquetes que, sem querer, nunca foi de propósito, mas sem querer reiteravam o ódio da sociedade. No caso foi isso, eu fiz um esquete chamado Traveco da Firma. Na minha cabeça era uma brincadeira com... nem sei exatamente o que é que eu pensei, mas vendo hoje é um esquete que me incomoda a beça. E incomoda, claro, muito mais os transexuais. Como é que foi a reação? Como é que você recebeu a pancada, a crítica, tal? Se na hora você já percebeu, opa... A primeira reação, eu acho que é dizer assim, pelo amor de Deus, o mundo está chato, não pode mais brincar com nada. É uma reação natural, não é? Igual o povo fala, hoje em dia você não pode mais brincar, acabou a graça. Aí, aos poucos, eu vi uma, vi duas, quando eu vi 5, 6 críticas, 10, eu falei, epa, deixa eu repensar isso daqui. Aí eu fui ler as críticas e tinha umas muito bem fundamentadas, assim, explicando para mim o que era transfobia, por que eu tinha incorrido nessa questão. E aí eu falei, é isso, eu fui transfóbico pra cacete. E o sketch está lá ainda porque a gente no Porta a gente tem o hábito de não apagar nada. Tem como que se diz assim, esse lema, a gente não apaga, tá lá, até porque eu acho que apagar é jogar para debaixo do tapete. Eu vi até as observações de alguns deles, né? Ou delas. E é uma coisa realmente que é muito aflitivo quando você comete isso, você fica meio culpado e tal. Mas, por outro lado, também é um aprendizado, ensina, exatamente, é daqui para frente, não é? É um aprendizado, né? Constante. Você é um multiartista, você é escritor, ilustrador, poeta, tal. Como é que foi isso, essa construção? De onde veio isso? Desde pequeno eu tenho família de artistas, né? Meu pai é músico e artista plástico, minha mãe é cantora, minha avó era pianista, todo mundo à volta sempre incentivou muito, assim. Então, desde pequeno que eu via a dor e a delícia de ser um artista, eu via meus pais ao mesmo tempo com um orçamento, por exemplo, muito flutuante ali, cada banda. Às vezes tinha, vivemos o Collor quando eu era pequeno, que foi um catástrofe dos artistas, né? Todos. Então, e outras épocas um pouco melhores e tal. Minha mãe fez um disco que fez sucesso, e meu pai, cada um era uma alternância, era uma montanha-russa em algum lugar nesse aspecto. Então, desde pequeno eu vi que isso é uma questão na vida do artista, né, brasileiro, sobretudo. E depois eu vi as delícias, eu via meus pais no palco e falava, cara, esse é o lugar mais lindo do mundo, eu quero estar lá, eu quero ser um deles, Então, acho que eu virei artista muito para imitá-los. O que foi e é de quando a Byton e companhia, quem foi o Teodoro e o que fez Teodoro do Vivier, que aliás mora tem uma rua do Vivier ali em Copacabana, que depois foi me tocado o que é, e o que ele tem a ver com Copacabana e Leme, e quem foi Pérola Byton, que em São Paulo as pessoas acham que é apenas um hospital. Isso. Outro dia um sujeito achando que ia me insultar, falou, esse homem é de família rica, a bisavó dele era dona de hospital, Pérola Byton. Não, ela não era, o hospital é em homenagem a ela. Porque, claro, ela foi uma das criadoras, inventoras do hospital, mas a verdade se ele quisesse me provocar, ele teria que ter feito a pesquisa melhor, que ela era uma bilionária, o marido era bilionário da Byton e Companhia. Só que ela o que era a Byton e Companhia? Byton e Companhia, eles traziam todo tipo, desde eletrodoméstico até... Ele era um americano e ele trabalhava com eletrodomésticos e não só com cinema, tinha todo tipo de elétricos e que ele importava e produzia e fabricava também. Era uma multinacional. Então, na história do cinema, na indústria do cinema. Na história do cinema. Eles trouxeram os mesmos equipamentos de cinema, foram eles que trouxeram. Ele era amigo do Disney, lá do Walt Disney, então ele tinha uma relação com o cinema muito forte, com a cultura, depois criaram a Continental Discos. Era enfim, tinha vários braços, mas de modo geral, acho que era ia desde elétricos até leite também, faziam leite, ele acreditava, por ser americano, acreditava no leite tipo A, que é leite mega gordo, que não deu certo por aqui, mas investiu uma grana no leite integral no Brasil e não rolou. Então era um sujeito realmente que era um empreendedor, hoje em dia chamariam, esse Byton. E a mulher dele era a Pérola Byton, que era
uma mulher assim, sensacional, benfeitora, que brigava, ia de porta em porta pedindo dinheiro para todos os colegas, amigos do marido, fulano, para construir hospitais beneficentes para as pessoas de graça e tal. Era uma mulher assim, feminista antes do termo, sabe? E que hoje em dia esse hospital, que é um dos poucos hospitais que, por exemplo, faz aborto legal no Brasil, não é? Então ainda tenho esse orgulho aí de ter o nome da minha bisavó nesse hospital. Com essa ligação tão profunda que você tem da história das suas famílias com o Rio, como é que você vê o Rio hoje? Essa coisa assim absolutamente inacreditável, decompondo e tal. E que papel tem o combate às drogas nisso, nessa militarização formal e informal do Rio de Janeiro? O Rio é uma cidade que, para mim, sofre muito exatamente com essa proibição, com uma proibição das drogas que causa uma guerra, não às drogas, mas aos pobres. Então, o Rio é uma cidade em guerra contra a própria população. É uma cidade que é vítima mesmo de não do tráfico, mas da proibição, porque é uma cidade que tem um potencial tão gigante de invenção, de reinvenção, de mobilização, mas ao mesmo tempo tão sufocada por essa guerra mesmo. Uma cidade que está em guerra contra si mesma, uma guerra contra os mais pobres. Então isso daí é muito palpável, né? Você anda nas ruas, tem tanques, você anda na rua, tem... para mim, uma das imagens mais fortes que tem é a invasão de uma favela recente em que os policiais usavam máscaras, não por causa do corona, mas porque muitos deles moravam lá. Então, olha que drama desse sujeito que está em guerra contra si mesmo. O policial, ele é um sujeito em guerra contra si mesmo, não é? Porque ele não faz parte, contra os seus. Ele não faz parte da elite dominante desse país, ele não faz parte, ele é um sujeito muito mal pago, que tem irmãos na favela na qual ele invade. Então é um drama realmente que eu acho que externa esse drama do Rio de Janeiro, que é uma cidade, né, em constante guerra contra si mesmo, contra seus pares, assim. E eu, por exemplo, vivo numa área que é uma bolha de segurança. Nesse sentido, eu não posso me queixar. Ipanema, Leblon? Eu moro na Gávea hoje. Na Gávea. E eu moro na Gávea e é uma área de uma bolha, muito perto da Rocinha, muito perto de várias favelas, mas é uma bolha de segurança. Eu não posso me queixar de guerra, porque a guerra não é contra mim. A guerra existe, mas ela é uma guerra paralela, sabe, à vida na Zona Sul. Assim. Então você tem a bolha e você tem a guerra estourando solta nos bairros mais desprivilegiados. E o mais louco é que as pessoas não percebem que quem criou essa guerra há 20 anos atrás foram os americanos, os Estados Unidos, na Colômbia, por exemplo, na nossa Exatamente. região. Com aquilo trouxeram para cá produção. E hoje eles estão produzindo e vendendo e faturando bilhões já em 10 estados legalmente. Exatamente. Como é que o sujeito não vê isso e fala, né? Olha só, cara, o Uruguai, por exemplo, né? Você vê aqui do lado. E os Estados Unidos é especialmente perverso porque realmente eles inventaram a guerra às drogas e agora já legalizaram e a gente não. E a gente fica matando gente e perdendo dinheiro também. Isso dá vontade de falar, esses liberais do Brasil, olha só, vocês estão perdendo dinheiro. A Califórnia, o que ela ganha com imposto de maconha é um negócio que resolveria o problema da saúde no Brasil. O Brasil, com essa quantidade de terra, eles estão produzindo e vendendo em 10 estados já. Você teve em Portugal, acho que há pouco tempo também. Lá também parece que tem uma lei muito legal, muito Você legal. É a favor de liberação em que nível? Em todos os níveis? Eu sou a favor da regulação de todas as drogas, todas. Porque essas drogas, mas e o crack? O crack não existiria numa sociedade que regula as drogas, ele é fruto da proibição. Ele é o lixo da cocaína. Então, numa sociedade que regula a droga, o crack inexiste. Assim como, então, você consegue praticamente zerar as mortes por droga. Cobra imposto para tratar exatamente. Exatamente. Para tratar a vítima, você cobra imposto, você regula a qualidade, você gera drogas melhores e mais seguras. Já que a sociedade nunca vai abrir mão das drogas, porque isso não existe, cabe ao Estado, eu acho que garantir a segurança dessas drogas. Isso igual faz com a indústria farmacêutica, não é? Tenta proibir o Rivotril, eles vão vender um crack do Rivotril. Eles vão vender um ansiolítico falsificado que vai matar. Alexandre Frota, Joyce Hasselman, Raquel Sherazade, Bebiano, que faleceu há pouco, Dória, Witzel, são alguns dos bolsonaristas arrependidos. Na política, compreende-se que essa é a forma que as pessoas fazem política no Brasil. Agora, eu quero saber que impressão você tem sobre, por exemplo,
pessoas que são influentes na opinião pública, jornalistas, por exemplo, que, na minha opinião, não sei o que você pensa, é isso que eu estou te perguntando, ajudaram a construir isso por omissão ou por ação, e que agora são legalistas, democráticos, não, sem que tenham feito a mesma cobrança que faziam da autocrítica, e agora são... E o Brasil vai engolindo tudo isso, e eu não sei no que isso vai dar daqui a pouco. Como é que você vê isso? Você acha legal, não acha legal? Não, olha, agora é hora de ficar todo mundo quieto, vamos todo mundo junto de novo, tal. Como é que você pensa isso, que é um pouco complexo? Muito complexo, é ótima essa pergunta e muito difícil, eu acho, responder, porque é algo que eu me pergunto também todo dia, né? Como tratar os bolsominions arrependidos, como a gente diz. Eu acho que você tem toda a razão, você diz que o Bolsonaro é uma construção coletiva, né? Uma construção que a imprensa participou muito. Ele é um Frankenstein que tem ali muitas contribuições da nossa imprensa. Então, quando o Estadão faz um editorial, por exemplo, falando uma escolha difícil, de um lado o Haddad, o outro Bolsonaro, ele está contribuindo diretamente para normalizar isso. A Folha também normalizou Bolsonaro. Não pode chamar de extrema-direita, não pode chamar de extrema... Ele se chama a dita branda. Então, a Folha deu uma normalizada, eu acho, sabe? No Bolsonaro. E eu acho que ainda não teve autocrítica de nenhum deles. Ainda estão achando normal, é claro, agora estão pagando... Que absurdo, como é que pode esses ataques à imprensa? Ele não atacava antes, sabe? E legalistas, democratas agora, tá? Agora é fácil bater, né? Exatamente, agora está no momento em que está começando. Mas, ao mesmo tempo, dito isso, eu acho que o preço da conversão não pode ser caro. O que eu quero dizer? Você que quer se converter... É dizer. É isso, porque senão, se a gente impõe muito, olha só, você não pode vir para o nosso lado se você não assumir que é um fascista, que é... Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente não vai ter nenhuma conversão. E a gente precisa desses convertidos. Mas eu não creio que... Isso é uma conversa, né? Não sei se não é a coisa da conversão, é a coisa do debater. Olha, eu fiz isso porque eu estava equivocado. Tem que... Entende? A crítica que permite você continuar sem ficar só juntando... O que foi o fim da ditadura, né? De você acabar, faz de conta que não teve nada e aprendemos muito pouco. Muito pouco. Eu acho que o Brasil teve esse problema exatamente com a ditadura. A gente normalizou muito todo mundo, não é assim? A gente não teve um processo de isso que você disse, debater os erros e autocrítica, entender porquê, e todo mundo foi imediatamente absorvido pela sociedade, pessoas que tinham contribuído para aquilo, não é? Então eu acho que é muito importante a gente fazer esse trabalho de psicanálise que o Brasil não fez com a ditadura, né? Que a África do Sul fez. Você teve anistia, mas teve um debate com o país durante muito tempo sobre quem foi o quê, quem fez o quê. Exatamente. A Argentina teve, o Chile, né? O que você pensa da dupla Jair e Moro no todo e em partes? Cara, essa ideia é uma pergunta longa, né? Então, tem até uma piada que eu contei outro dia, o sujeito entra o que eu adoro isso aí. O sujeito entra num bar, né, com um sapo na cabeça. Um sapo na cabeça, aí o cara começa a olhar do lado, por que tem um sapo preso na cabeça? Fica olhando e tal, aí junta coragem e fala, desculpa, o que aconteceu aí? Aí o sapo vira para ele e fala, começou com uma verruguinha. Eu acho que Jair e Moro é um pouco isso, assim, sabe? Você não sabe quem é a verruga de quem ali. Porque, por um lado, você vê e fala assim, o Bolsonaro é uma criação do Moro, né, em algum lugar. Ele parece realmente uma coisa que o Moro causou. Depois você percebe que pode ser meio contrário. O Moro já é o germe de um bolsonarismo. Simbiose e transmutação. Né? Exatamente. Quem é o sapo ali? Quem é a verruga, não é? Eu acho que nos dois casos eles são muito mais parecidos do que parece. As pessoas ficam, não, porque o Moro estranha essa adesão. Quando você vai ver atrás, não é estranha. Sempre foi bolsonarista o Moro. A Lava Jato é bolsonarista, no sentido que ela é punitivista, classista, ela é elitista, ela é capitalista, ela amarelou para banco, amarelou para Fernando Henrique. Escondeu coisas. Ela é covarde. Tinha um projeto político que recebeu 2,5 bilhões dos norte-americanos, porque aquilo era um projeto político. Iam treinar pessoas contra a educação em favor de quem? O Moro nunca foi esse justiceiro que, enfim, a elite brasileira tentou acreditar há tanto tempo que ele era, assim. É um sujeito que está ligando para o Paraguai para tentar soltar o Ronaldinho Gaúcho. Isso aí para mim já diz muito, né? Ele é um capanga, ele é uma espécie de advogado, de delegado do interior, assim, que é amigo do cara, do bandido, do xerife, né? É uma coisa bem xerife mesmo, assim, que
liga para soltar o jogador de futebol que é amigo do presidente, sabe? Protege lá o Fernando Henrique, protege o outro, liga para o antagonista, para o cara da empresa para soltar um negócio. É uma coisa realmente muito promíscua mesmo, muito amadora mesmo no exercício da lei, muito bolsonarista, porque o Bolsonaro é esse sujeito, não é tosco. Bolsonaro não é o fascista ilustrado que tenta investir no disfarce do fascismo através uma boa oratória. Não, ele é o fascismo em estado tosco, em estado bruto, não é? E nesse sentido o Moro também, assim, eles são toscos, não sabem, não tem nem o verniz que a gente no nosso fascismo tradicional tinha, assim, né? E as pessoas não percebem, quer dizer, a gente viu aquele domingo inacreditável com aquelas pessoas na rua pedindo, e todas juntas, dizendo que o coronavírus não tem problema nenhum e tal. Nossa, Como é que é aquilo te bateu, hein? Aquilo ali, para mim, é a negação da ciência, que é a cara desse novo Brasil, não é? É a negação da evidência, da ciência, da informação, e mostra muito que é um movimento, o bolsonarismo está intimamente ligado à morte, sabe? E ao ressentimento, e não tem classe social, não me parece que... Todos os ressentidos, recalcados com isso, colam nesse negócio aí. Exatamente. Uma coisa que eu vi que para mim também diz muito, eu fiquei vendo as imagens, não é? E parece meio Zumbilândia, assim, porque são buzina junto com um sertanejo, junto com motos, junto com, agora com essas máscaras, né? Também por causa do coronavírus, então parece mesmo uma coisa apocalíptica. E entre as imagens, alguns me chocaram muito, tipo o Netinho, baiano aqui, isso aí foi aqui em Salvador, Netinho, do Omila, com uma bandeira dos Estados Unidos, assim, e dizendo que estava lá por patriotismo. Por patriotismo, ele levou a bandeira dos Estados Unidos. Isso diz tanto sobre o bolsonarismo, né? Isso equivale a você, eu sou tão flamenguista que eu vou andar com a bandeira do Vasco, porque eu sou tão... Eles não entendem essa dicotomia, mas que é a cara do Bolsonaro. Porque é um cara que diz Brasil acima de tudo, e vai lá e que tudo que ele quer é ser amigo do Trump, ficar I love you, e só se ferra nessa relação com o Trump, né? É muito humilhante para o Brasil, porque ele fala I love you e o cara nem responde. O Trump fala, ri, constrangido, e ferra o Brasil nos acordos. Então, é uma coisa que acho que é a cara do Brasil, assim, é um suposto patriotismo que de patriota não tem nada, eles odeiam o Brasil. Eles curtem mesmo Miami, Orlando, curtem os Estados Unidos, assim. A Meca. A Meca deles. Ainda a política, como você vê a pré-candidatura dos governadores Dória e Witzel e, quem sabe, do Luciano Huck, que não sabe ainda se vai ou se não vai. O que você acha disso tudo? Eu tenho a impressão que não tem muito espaço na direita para um projeto não bolsonarista. Acho que o bolsonarismo é um movimento tão grande que canibaliza a direita inteira. Grande no sentido de força daquele grupo. De força, de mobilização mesmo. Olha isso, o país com uma epidemia, uma pandemia, não é? E em crise com o dólar a mais de 5 e tal, apesar da crise econômica e da pandemia, bastante gente nas ruas. Acho que isso aí mostra a força, é uma força muito grande que a gente não pode negar. Uma força de mobilização, é um projeto político, estético também, é um projeto mesmo, é um movimento, não dá para dizer que... E as pessoas têm medo de dizer a palavra, mas é fascista. Sim, é fascista, exatamente, e tem o carisma do fascismo, que tem um carisma entre os apoiadores muito grande, né? Assim, o fascismo não dá para negar, mito, que tem muito a ver com a exclusão da complexidade, né, o fascismo. Eu li aquele livro maravilhoso, o M, que saiu agora, que é a vida do Mussolini, e ele fala muito disso, assim, era um tempo, em 1919, 20, né, quando o fascismo surgiu, era um tempo em que a Itália estava dividida por 1000 forças, era o anarquismo contra o comunismo, mesmo dentro do socialismo, tinha o comunismo, os soviéticos... Mussolini tinha sido socialista. Tinha sido socialista, então era um tempo de complexidade política muito grande. E aí chega o Mussolini e abole a complexidade, fala assim, vamos acabar com isso tudo, é um partido único, é simples, é o bem contra o mal, E eu acho que em algum lugar o Bolsonaro representa esse mesmo fim da complexidade. Ele fala para a população assim, agora que está... Tem a ver inclusive com complexidade de gênero, porque agora também tem o trânsito, tem um monte de coisa que a pessoa fica meio assustada e fala assim, acabou, é preto no branco, é menino veste azul, menino veste rosa, no sentido, é uma damarização da sociedade, no sentido de tentar mesmo voltar a antes da complexidade, sabe? E nesse sentido, eu acho que ele tem um apelo popular mesmo, muito grande, que canibaliza os outros candidatos à direita. O Dória vai tentar ser um anti-Bolsonaro de direita, vai ser muito difícil, porque a esquerda não vai votar nele,
E a direita vai votar no Bolsonaro. Não tem espaço. Huck é muito soft. Também, eu acho que o Luciano Huck não capitaliza ninguém. Olha, é uma coisa um pouco parecida com a esquerda. Um lugar que não tem espaço para uma esquerda anti-lulista. O Ciro tenta vir e ganhar espaço falando mal do Lula. Filho, não existe não tem espaço suficiente, sabe? A esquerda, em algum lugar, enquanto o Lula estiver vivo, ele tem um carisma, um tamanho, um apelo tão grande com a população que você não vai conseguir ser anti-lulista e de esquerda. Se você for anti-lulista, esse espaço já está ocupado pelo Bolsonaro. E você não sei o que você pensa, não há uma subestimação, não só em relação às esquerdas ou pensadores, em relação à inteligência política do Bolsonaro. Quando eu digo inteligência e Bolsonaro, são coisas, parecem assim, absolutamente díspares e é um paradoxo. Mas a intuição política, a percepção do cara que está na hora que ele percebe, ele sente o cheiro, ele sentiu lá atrás. Quando a política se auto-avacalhava e era magnificamente avacalhada pelas mídias, não lhe parece que ele... Tem, eu acho que ele tem e a gente despreza isso. Eu acho que ele tem sim uma inteligência política só, no sentido de... ele tem um canal direto com a população, que é algo que poucos políticos têm, sabe? Isso que ele fala, governar sem filtro e tal, é algo que ele realmente consegue. Ele, quando fala para ir para a manifestação, mesmo indo antes dizendo para não ir, o público tem uma comunicação tão grande com ele que vai, porque sabe que, na verdade, ele quer que vá. Então, ele tem uma relação simbiótica com o movimento dele, com o bolsonarismo. Ele tem uma comunicação direta, e isso é muito inteligente em algum lugar. Então, embora eu acho que ele seja muito burro para tudo, enfim, para os cálculos políticos, ele não conseguiu aprovar reforma nenhuma, mesmo tendo todo o Congresso aos pés dele. O que passa pela normalidade... Exatamente. Tudo que passa pela normalidade política, tudo que passa, enfim, pelos meios constitucionais de fazer as coisas. É porque tem uma coisa meio psicopática, tipo, se você diz hoje que é uma fantasia, no dia seguinte você vai para a televisão usando máscara dizendo que é, e no dia seguinte você vai para a rua negando aquilo que você disse... Isso é uma coisa psicopatia. Exatamente, esquizofrenizante, né? Mas eu acho que funciona muito com o público dele, assim. Ele tem, e vai ser muito difícil ele sair de lá. O que eu quero dizer? Não acho que ele vai ganhar todas as eleições, não. Acho que a próxima, inclusive, eu aposto que ele vai perder até pela crise, pelo estado do país. Mas, se ele acha que as urnas foram roubadas, ele tendo ganhado, imagina a reação dele ao perder. Então ele não vai saber lidar bem com isso e a base dele também não. É uma base essencialmente golpista. Aquele fervor todo pela armas para todos. Exatamente. Ele quer milicianizar a população. É isso que ele quer e está conseguindo. Né? Está conseguindo. Ontem mesmo na Paulista teve tiro. Acertaram uma menina. E eu acho que ele está conseguindo mesmo. Vai ser cada vez mais perigoso para alguém, por exemplo, bater de frente com essa população dele, né? O silêncio aquela certa educação de tempos normais do Maia até então, mesmo que falou, mas é uma coisa assim, o Supremo, todo mundo assistindo, quer dizer, vai sendo normalizado, né? Vai sendo normalizado. Isso aconteceu também lá em Roma, né? Estou fascinado com esse livro lá do Mussolini. A Marcha para Roma, em 20. Teve a Marcha para Roma e o rei, que ainda tinha rei na época, né? Se recusou a declarar estado de sítio, que poderia ter. Ele poderia ter acabado, os caras estavam mal armados, não eram tantos, ele poderia realmente ter reprimido aquilo, eram pessoas que estavam querendo tomar o poder, e tomaram. E ficou com medo, abaixou covardemente. Eu acho que é uma coisa a não se repetir, mas é diferente, né? Porque hoje eles já estão no poder. Como bater de frente com isso? Tem um episódio decisivo, eu não sei o que você pensa, que é o voto de Celso de Mello, o ministro do Supremo, em relação à atuação do juiz Moro, no caso Lula. Porque isso é um divisor de águas do ponto de vista de para onde vamos ou não vamos. O STF em relação nesse sentido, o Lula estava certíssimo, né? Ficou muito acovardado. O STF está morrendo de medo da população. Eles têm medo de poder pegar o avião para o Rio ser achincalhado, sei lá, tem medo da voz das ruas e é um medo que o Bolsonaro fomenta, não é? Ele fomenta muito a população aí contra o Supremo. E o Supremo está muito acovardado. Você acha que o Supremo, não, né, quando leu a sentença do Moro, você acha que eles sabem que aquilo é... O dia 8 de julho, aquela jogada, prende, solta, Isso. O juiz entra pelo telefone. Então eles estão realmente, não tem nada mais supremo, né? Eles estão muito abaixo, eu acho, desse bolsonarismo. Gregório, que
Que figuras te mobilizariam na política ou fora da política? Quer dizer, claro que política não é só figura, né? Mas em algum momento algumas figuras simbolizam movimentos que vêm vindo. O Fernando Henrique com classes médias, o Lula com a formação de sindicatos, movimentos sociais, significaram coisas na história. Quer dizer que hoje você vê alguma coisa no ar? Eu vejo, eu acho que vai partir das favelas, eu tenho impressão. Eu tenho impressão de que, assim como Marielle, a força da Marielle é muito essa, não é? E não à toa ela foi escolhida para ser vítima, talvez a primeira vítima do bolsonarismo. Por isso, inclusive, a Marielle era tão forte como liderança, porque ela veio da favela e ela foi eleita, sabe, com esse capital pela primeira vez quase. Claro, tivemos outros, Benedita da Silva, tivemos algumas lideranças, mas a Marielle ela representava mesmo, acho que, uma liderança em vários sentidos muito atual, porque era favela, era mulher, era feminista, era bissexual, negra, funkeira, ela se reivindicava. Então, é uma pessoa que ela falava por muita gente que não estava representada. E acho que não à toa ela foi escolhida para ser a primeira vítima do bolsonarismo, né? Já que, como a gente falou, a relação da família Bolsonaro com o crime é evidente. Então, algo que una os movimentos de luta por terra, por teto, né? Também com os movimentos de favela, assim, se não tiver esses movimentos sociais, acho que eles vão ser muito mais vocais do que qualquer esquerda tradicional, né? E que venha do lugar que eu falo, por exemplo, né? Que é o lugar, como a gente falou hoje, de Pérola Bainton, de Duvivier, de sei lá o quê. É um lugar que eu não, assim, que eu não acho que vai sair muita coisa, sabe? Daí. Eu acho que realmente vai sair de um lugar de fala diferente, sabe? Do meu vai ser... E eu estou muito atento a isso. Fico indo, fico vendo, fico lendo, porque tem muita gente interessante saindo, assim, surgindo. O Marcelo Coelho é gosto muito dele como jornalista, como crítico, como cronista, na Folha de São Paulo. E ele diz, Duvivier não cai nessa armadilha oswaldiana. Seu cotidiano e sua poesia estão mais próximas de Manuel Bandeira que de Oswald de Andrade. Você poetava desde muito cedo, a PUC, o curso de letras na PUC ajudou, não? De onde vem essa... Vem do curso de letras mesmo da PUC, e eu me formei lá com o Paulo Henriques Brito, que é o poeta que na época dava aula não só de poesia, mas também de linguística, dava várias aulas na PUC, eu fiz todas elas, e foi ele, acho que despertou em mim essa vontade de escrever poesia a sério. Porque eu escrevia, claro, no adolescente, aquelas coisas de poesia apaixonada, poesia ruim em algum lugar, porque sincera, não é? Então, cafona, ruim, óbvio, assim. Então, eu escrevia esse tipo. E com Paulo Brito, eu entendi que o fazer poético é algo que depende realmente de um trabalho duro e árduo com a palavra. Então, as oficinas de poesia dele eram muito boas, ainda são, acho que ele ainda dá. E tinha algo mesmo de entender a métrica, então aprendi a contar versos, contar pés, mesmo para fazer verso livre, contar os pés das palavras. Quando eu vi, eu estava obcecado em falar em decassílabos e pensava, alguém, pedal, uma luz, aí 7 versos. Então ficava contando versos, eu fiquei obcecado com isso, com a contagem de versos. Aí comecei a traduzir também os poemas, os sonetos, tentando fazer soneto, que é um desafio, porque né, é um formato... é um contrato métrico super rígido, e aí, a partir daí, comecei a escrever poesia, e muito por causa do Paulo. Quando você está zapeando na TV, se é que você ainda zapeia na TV, e encontra aquele espetáculo de fé no canal, de canal em canal, o que você pensa? Não foi um vacilo dos governantes, já desde a ditadura e do pós-ditadura, permitir que um único ramo da religião no Estado laico, tivesse ocupado os espaços, que até foi uma pergunta que eu fiz para o Lula na entrevista, assim como esses programas de A Hora do Terror, Perfeito. do sangue, da bala, essas bancadas que agora são no país inteiro, bancadas evangélicas e da bala, né? Perfeito. Você não acha que teve um erro brutal aí? Teve. Dar concessão para o Edir Macedo, né, foi uma sacanagem do Collor proposital, ele sabia que era uma sacanagem, né? Ele deu para punir a Globo na época, né? Ele estava sendo deposto, foi uma das últimas coisas que ele fez, em 92, não é? Edir Macedo que disse no domingo da manifestação que não tem coronavírus, que aquilo é... coisa do Satanás. Então, claro, a primeira vontade, quando eu vejo, eu sempre rio, não é? No sentido que aquilo ali é um manancial de humor, para quem trabalha com humor, é uma coisa muito engraçada.
porque desafia todas as leis, né, da vida. Se você vê, realmente é um terraplanismo constante, assim, em todas as áreas. Agora, ao mesmo tempo, é trágico pra caramba. Isso que você falou é perfeito. Não era, claro que não era para dar concessão de uma televisão E horários? O tempo aberta, claro, para o representante de uma igreja. Olha o tamanho que ele tomou, está diretamente ligado Mas a agora, isso. na verdade, são em todos os canais, eu vejo TV aberta, são dezenas. São dezenas. Tem muitos, exatamente. E as rádios, não sei como é aqui, mas no Rio de Janeiro as rádios eu diria que são 80%. E rádios comunitárias, são 4.300 do Brasil, você viaja vendo, os horários são alugados. É a mesma coisa. É muito louco. Realmente, é uma batalha, essa da mídia, assim, eu acho que a gente perdeu legal. O que você acha da regulamentação capitalista dos meios de comunicação? Como tem mundo afora? O que você Sim. pensa disso? Porque aqui você, censura, não sei o que. Aí Não. você estuda, esse assunto te toca? E me toca muito. Eu acho que é fundamental a democratização da mídia. É porque você fala regulação e logo pensa em censura. Mas democratizar é fundamental. Eu acho que começaria por ter uma rede pública mais densa, não é? A gente tem, hoje em dia, são poucos estados que mantêm sua televisão. Alemanha, Inglaterra, e são as pessoas que sustentam, que pagam por ano uma taxa. Pergunta para o inglês se ele quer perder a BBC. Não quer, de jeito nenhum. Ou o alemão a Deutsche Welle, ou a France One, Jamais, eles têm um apego muito grande à televisão pública. E eu tenho também. Eu cresci vendo TV Cultura naquela época, quando era criança, a melhor programação era da TV Cultura. E então a minha geração é formada vendo a cultura. Era espetacular aquilo que faziam lá. E aí teve aos poucos um sucateamento assim, em algum lugar, e que prossegue. E a tendência é ser cada vez mais, porque no Brasil a gente confunde público com governamental. Então acho que vai ter uma TV do governo? Não é uma TV do governo, pelo amor de Deus. Né? O contrário disso. Né? Por exemplo, essa é uma TV estatal, Exatamente. mas é uma TV que discute todos os temas públicos, Claro. que apresenta espetáculo, Exatamente. vai no Ilê aí, na saída do Ilê. O que tem no Brasil hoje, assim, é algo que é muito pobre em termos de informação mesmo, a TV, não é aberta. É muito... As pessoas falam mal da Globo. A Globo é parcial, realmente, já falei 1000 vezes, acho que a Globo faz parte também do bolsonarismo, mas atrás tem a Record e o SBT. O que o SBT virou, se a Record já é bolsonarista, o SBT é um braço hoje em dia, assim, do Bolsonaro. É uma vergonha, ele vai lá para ser elogiado pelo Ratinho, que bate palma durante 10 minutos, o outro virou mesmo uma espécie de braço televisivo, assim. E nós nem percebemos que o Brasil, que é um continente, não debate em rede aberta nem futebol. É verdade. Nem futebol. Nem Essa futebol. conversa que você está tendo aqui, por exemplo, você teria com facilidade em TV aberta? Não, de maneira nenhuma. Nenhuma. A gente no Porta dos Fundos, por exemplo, tentou, a gente era da TV durante um tempo. Ninguém não conseguia fazer nada, era uma castração constante. A gente foi para a internet, não por apego à internet, mas porque nenhuma não tinha TV nos espaço, quis. claro. E mesma coisa com o Greg News. Você é um dos fundadores, você é um dos cofundadores do Porta dos Fundos, mas agora você está um pouco mais afastado, está fazendo... Não, estamos lá ainda, igual. O bom do Porta dos Fundos é que Você vai quando dá, volta? Isso, é nossa empresa, então a gente faz aqui ao mesmo tempo outras, e ao mesmo tempo a gente faz tudo lá. Isso é muito bom. Por exemplo, o Greg News é do Porta dos Fundos, a gente é produtora, que o Porta dos Fundos virou uma produtora de conteúdo. Então, além dos vídeos que a gente continua fazendo na internet, a gente produz o Greg News, faz o programa do Fábio no GNT, conversando, que história é essa, Porchat, a gente faz meio que de tudo, assim, tem uma série Homens para a Amazon, a gente virou uma produtora de conteúdo. E o Greg News, eu como jornalista, acho sensacional, porque é uma leitura bem humorada do que não tem nenhum humor, que é o poder brasileiro. Né? Exatamente, é muito... Quer dizer, tem um humor em si, mas é trágico, né? É trágico. Às vezes as pessoas falam, deve ser fácil rir desse governo, só que não é mesmo, eu E juro. é doloroso, né? Muito doloroso. A gente tem que comer lixo para poder fazer isso. Exatamente. O nosso trabalho de pesquisa, por exemplo, é um trabalho de esgoto, de escafandrista de esgoto, sabe? Eu sei. Você mergulha, então, por exemplo, para tirar um trecho bom da live do Bolsonaro, ele às vezes fala 1h30. A gente tem que assistir, o jornalista, ou eu, assim, a gente assiste 1h30 do sujeito falando asneira, para catar o momento exato em que ele fala o que você quer. Então, assim, é realmente um trabalho muito insalubre. Os jornalistas dizem que tinham que ganhar adicional de salubridade, porque é muito insalubre, você fica contaminado.
E é um processo muito depressivo, sabe? A gente tem o tempo depois... todo que se ajudar, quando vem uma pessoa, volta e meia, fala, cara, pesquisar isso daí me sei. deixou muito mal. É a mesma sensação. Você deve sentir isso também, né? Depois, quando passa, é um... Porque a gente está lidando mesmo com o apocalipse em algum lugar, com o fim do mundo, o fim do nosso país, sabe? Quando a gente começa a falar de mudança climática, quando começa a falar da Amazônia, quando começa a falar de coisas que não tem volta. As pessoas na rua negando uma coisa que está matando gente no mundo todo. É assustador. Muito. Mudando um pouco, vamos para a beleza agora. Que tal foi atuar no belíssimo A Vida Invisível do Karim Ainur? E que tem a ver muito com esse tempo também, né? Tem. Curiosamente tem, né? Foi uma experiência muito radical, muito interessante e louca, porque o Karim é um diretor muito de imersão, assim, muito sério, muito... cada filme dele, ele mergulha e faz daquilo uma experiência, acho que muito radical para todo mundo que está envolvido. Já tínhamos falado isso, Wagner Moura foi quem falou, olha, melhor diretor com quem eu já trabalhei, tem que trabalhar com o Karim, todo ator tem... E aí, quando ele chamou, claro, eu topei na hora, e eu entendi total o que o Wagner falou, porque é uma experiência muito transformadora. O set, por exemplo, de filmagem, é uma catedral, ninguém pode, porque não pode celular no set, não pode conversa no set com pessoas... porque distrai a atenção. Que distrai a atenção. E ele só fala com o personagem, não fala com o ator. Então ele fala com você como se fosse o personagem já. Porque se está no set, o ator é um personagem. Então é um trabalho de imersão muito profundo, assim. Você vai realmente nas placas tectônicas assim do seu personagem, na essência, exatamente. Você fala o que está lá no fundo. Então foi uma coisa realmente muito triste por um lado, porque também estamos lidando aí como com o Bolsonaro com fantasmas ancestrais. No fundo o filme é um pouco sobre a vida sexual dos nossos avós, né? Porque o filme fala meio que da violência envolvida no sexo dos nossos avós, né? Não tinha muito esse conceito de consentimento, por exemplo, dentro do casamento. Era algo que é muito recente. Então é triste e bem trágico a gente perceber que a relação dos nossos avós passava por isso, por esse tipo de violência. Então, para mim, isso aí foi o mais chocante, assim, mexer nesse fantasma ancestral, que é o fato de que nossos avós podiam ser avós maravilhosos, mas maridos péssimos, certamente eram. Bisavós nem se fala. E mulheres oprimidas. Nossa, falar disso é falar de uma opressão, de um silenciamento que é milenar, cara, que é cultural, né? O cerne da nossa cultura é o silenciamento, assim, da mulher. Então, o filme fala disso em algum lugar. Aqueles exércitos de robôs atacam, tal, aquela coisa que a gente está acostumado, né? Você, de alguma forma, em algum momento, lê, responde? Como é que você responde? Depende do humor na hora, como é que é? Às vezes você dá um coice, às vezes você dá uma gozada, como é que é? Eu evito lidar mesmo com esse tipo de reação, sabe? Eu uso a internet, em geral, mais para ler artigos ou para postar opiniões e coisas que eu acho sobre os artigos, sobre coisas, do que para, de fato, trocar e discutir e bater boca. Eu não acho que seja um ambiente propício para isso, sabe? Eu acho que é um ambiente que tem muito, ainda mais hoje em dia, tem muito a ver com milícias virtuais, assim. Quando você vê, você está discutindo com um robô, quando você vê, você está discutindo com um adolescente que está falando, sabe, uma coisa, enfim, vou te matar, não, você vai matar, você vê um moleque. Tá? Então, em algum lugar, você perde muito tempo, muita energia assim. Então, eu evito, eu uso a internet para divulgar os trabalhos e também para ler coisas que eu estou interessado, mas não para... Mas para a gente não ter aquela sensação de estar com as tábuas da lei. De vez em quando você conversa com alguém que tem uma crítica legal ou tal, que é para você dizer, olha, estamos aqui, mas só para sinalizar que você está ali. O tempo todo, assim, eu falo e eu tenho alguns amigos que são meio de outro campo. Porta dos Fundos mesmo, ele é bem vasto, assim, não é um grupo todo de esquerda, sabe? O Kibe, o Antônio Tabet, é um cara que eu acho que define como centro-direita, assim. Não é nem um pouco bolsonarista, mas é um sujeito que está muito diferente, está muito em outro lugar do espectro que eu. E a gente conversa o tempo todo. Agora, a internet, esse lugar do comentário, é o lugar da multidão, é a caixa de gordura. É o cara que está pé da vida lá e tal. Você levar aquilo como uma amostragem do Brasil, acho que né, não é justo. E o artista volta e meia cai nessa. Por quê também? O artista volta e meia ele vai para a internet buscando aprovação. E aí, quando ele não tem aprovação, quando ele não tem o amor que ele esperava,
ele tem o ódio, é muito deprimente, você cai de uma escada. Então, para mim, eu tento não ir para a internet buscando aprovação. Porque não é ali que vai... Tento não ir assim, deixa eu ver, vão adorar isso que eu falei. Então, olha só, porque senão você toma um tombo. Você cai na armadilha, né? Você já recebeu ameaça séria? Você já pensou em deixar o Brasil nesses últimos anos? Não, eu não recebi ameaça séria nenhuma. Vocês tiveram Tivemos uma bomba, de fato. No Porta dos Fundos, né? Na época do episódio de Jesus. Exatamente, tivemos uma bomba lá no Porta. E foi uma coisa estranhíssima que me fez realmente pensar se eu quero morar numa cidade que está exposto a esse ponto. Mas, por outro lado, logo vi que era uma coisa... Não era algo de um movimento organizado que planejava. No final do ano passado. Foi no Natal de 2019. E aí eu vi que, na verdade, era uma coisa mais de uns caras, enfim, bufões, assim, do que alguém que, de fato, tem um projeto terrorista de longo prazo, né? Embora tenha feito um atentado, não pareceu algo consistente nesse sentido. Então, achei que não valia a pena, enfim, deixar de viver. Porque eu amo muito o Rio de Janeiro, o lugar que eu moro, mas eu amo muito o Brasil. Em algum lugar eu não saberia viver em outro lugar mesmo. Não é um papo de amar o patriota. Não amo a bandeira, o hino, tanto quanto eu amo as pessoas que moram no Brasil e eu amo trabalhar no Brasil. Aliás, tem gente que se pretende proprietária do hino, da bandeira. Levaram a camisa da seleção brasileira, aliás, que é um símbolo estranho, porque a CBF tem uma história de corrupção fantástica. Exatamente. Eles vão para manifestações... Diz muito sobre eles. Né? É isso. Mas na peça solo, tem uma hora que uma das peças, você termina dizendo que tem seguranças na plateia e que você vai sair pela porta dos fundos. É só piada ou é para deixar a dúvida no ar? Não, era verdade. Eu fiquei agora em janeiro, fevereiro no Rio, com seguranças, revistando, depois do atentado. Né? E não foi uma coisa minha, foi do teatro, e que ficou morrendo de medo, imagina. Né? Um teatro comigo, vai ter os caras morrendo de medo, de bomba, de atentado, de coisa. E aí eles botaram segurança revistando todo mundo, e eu não podia falar com o público depois. Curioso que logo depois de agora tem o corona e também não pode. Tem algum lugar desse ano estou sendo impedido de falar com as pessoas aí, por motivos mais diversos, de bomba a vírus. Mas eu fiquei andando com segurança em janeiro por causa disso, da Viacom, porque a gente hoje faz parte, o Porta faz parte desse conglomerado, que é a Viacom, que é uma empresa americana, que está internacionalizando o Porta. Assim. A gente queria, um tempão, queria ir para fora do Brasil e agora conseguimos, um pouco por causa da Viacom, essa corporação. Então a gente está hoje em dia no México, estreou o Porta lá e foi super legal, nos Estados Unidos também. Mas aí eles ficaram nessa, não, tem que ter segurança, vocês não podem andar, então a gente ficou um tempinho. Mas logo vimos que não é o caso, sabe? Não é o caso ainda. No dia que você para de fazer o que você faz, você não pode ir à padaria, ir aí você já à praça. Entregou. Já se entregou, já perdeu. Para encerrar, o que você busca com e na arte? Eu acho que eu busco tornar essa existência aqui mais prazerosa, né? Mais lúdica, mais... Porque a existência na Terra pode ser muito penosa, não faz o menor sentido. Um dia você some, né? Um dia seus amigos somem, um dia você vê os absurdos acontecendo. Assim. Ela pode ser muito aterrorizante. E eu acho que o humor, assim como a arte, te dá uma chance de ver o mundo pela primeira vez e de ver beleza nele. Embora, claro, nem toda arte seja, né? Acho que a melhor arte, inclusive, ela não é otimista, ela não é para cima, mas ela, ao mesmo tempo, traz alguma possibilidade de redenção. Ela organiza o mundo de uma forma que ele faz algum sentido. Então, acho que essa invenção de sentido, ela é o que me dá mais prazer ao fazer arte e ao assisti-la também, ao consumi-la. É algo que me dá muito prazer. Você, por alguns segundos, você vai ver algo que, uau, faz sentido. Né? Então, acho que é isso que a gente está precisando hoje no Brasil, de fazedores de sentido para esse absurdo que a gente vive. Gregório, muitíssimo obrigado por essa conversa, pena que acabou aqui na TVE, que aliás é a TV pública da Bahia. Isso, e parabéns à TVE aí que está mantendo de verdade, ó, todos que estão mantendo sua televisão ativa, está com você aqui, que eu sou fã, e está com programação tão legal, parabéns mesmo, queria muito que o Rio tivesse uma TV como essa. E muito obrigado a você que acompanhou este TVE Entrevista Especial. E continue com a gente, a TVE é sua, é da Bahia.